Olá pessoal, é um prazer estar novamente com vocês. Eu e o Pedro Neves estamos no programa Questionar, Aprender e Melhorar. Esse programa hoje vai ter um tema muito interessante, pelo menos para mim. Mas você esqueceu de pedir para o pessoal compartilhar, dar opinião, entrar no canal, apertar o sininho. Eu sempre Não esqueço. tem problema, Ivan, essa é uma questão de DNA. A data de nascimento principalmente de dar sua opinião, fazer sua crítica, dar sugestão, pedir para falar sobre determinado tema, determinado assunto. É muito importante a participação de todos. Mas voltando ao tema. Vamos lá então. Esse tema é: quem decide nosso destino? Deus? Os espíritos? Ou nós mesmos? Caramba, quem que criou esse tema, hein? Tem uma ligeira ideia. Foi uma interação entre nós dois. Eu tinha pensado um pouquinho diferente. Quando você fala Deus, os espíritos ou nós mesmos, eu acho que é um pouco de cada coisa. Porque Deus permite que a gente tenha o livre-arbítrio. Então, de certa forma, estabeleceu uma maneira de que o destino tenha que acontecer, as nossas vidas tenham que acontecer. As leis naturais, principalmente a lei de ação e reação, mostra, né, que as nossas próprias decisões interferem, mas existe limite. Não podemos fazer aquilo que a gente quer o tempo inteiro. Chega um determinado momento em que as consequências das coisas que nós fomos decidindo nas outras vidas e nessa, cria uma necessidade de você passar por algumas situações. E os espíritos nos influenciam, mas a decisão final daquilo que você vai fazer ou não vai fazer, felizmente Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então, você quer culpar alguém? Cuidado quando você aponta o dedo para alguém, porque você vai ter 3 dedão apontados para o teu lado. É verdade. Isso quem me falou foi meu amigo Kleber Marins, eu nunca mais esqueci. Cuidado para apontar para os outros, que você está apontando para você. Isso serve nesse contexto. Você quer apontar para outra pessoa, não esquece. O peso maior daquilo que você está fazendo, daquilo que você está decidindo, está interiormente. Eu faço uma analogia, Pedro, com o ambiente de empresa. Que nós dois tivemos aí vários cargos em várias empresas, tudo. Quando você assume uma posição numa empresa, você ganha autoridade e responsabilidade. Você ganha um poder de decidir sobre aquele universozinho que você atua, que você é responsável. A diretoria, o conselho de administração te outorga essa liberdade. Você vai e toma decisão. E às vezes essa decisão envolve milhões de reais. E você tem esse poder de tomar decisão. A mesma coisa o nosso livre-arbítrio. Nós vamos ter livre-arbítrio que é proporcional ao que a gente domina, conquistou e aprendeu. Por exemplo, o livre-arbítrio de um indígena das selvas, que não tem contato com civilização, é diferente do nosso. Porque a percepção dele, o que ele já conseguiu aprender, não é tão amplo quanto o nosso. Então, por isso que se diz, você quer conhecer o Espiritismo? Olha, muito bem, mas cuidado. Você vai adquirir mais conhecimento e maior vai ser o seu comprometimento e a sua responsabilidade com você mesmo. Ainda usando o seu exemplo corporativo, você tem, quando você está numa posição dessa aí, você tem o direito de fazer as coisas que aquela instituição te outorgou. Mas não é só uma questão que você está agindo só sobre aquele conjunto de pessoas, aqueles recursos. O que você faz também, né, acaba passando de uma forma muito maior pelo seu exemplo. Existe uma dicotomia muito grande, que a gente tem que ser espírita dentro do centro espírita, mas dentro do mundo empresarial não pode ser de outra forma. Então, você falar, por exemplo, de religião e religiosidade dentro do ambiente corporativo, já torceram mais o nariz, hoje estão torcendo um pouco menos. Mas não é bem verdade. Né? Porque, obviamente, conforme você vai subindo na hierarquia, as suas responsabilidades são maiores, e quem está te dando esse direito está avaliando o seu conhecimento, a sua capacidade, competência, e principalmente o resultado, mas isso contamina. Eu acho que uma grande questão disso daí, da forma da gente decidir, é no dia a dia e em qualquer local. Então, o exemplo que a gente dá ali dentro, da forma como a gente faz as coisas acontecer, né, que vai criando
as consequências para o nosso próprio destino, né, a gente tem que considerar que nós somos responsáveis pelo bem que a gente pode fazer, pelo bem que se permita, pelo mal que a gente faz e pelo mal que se permita. Então, as consequências dessas decisões estão forjando a nossa felicidade ou infelicidade. Somos arquitetos do nosso destino dentro de um conjunto de leis morais, divinas e naturais. Por isso que cada um é uma individualidade, é um universo distinto. Mesmo se você tratar irmãos gêmeos que cresceram, nasceram juntos, eles tomaram decisões diferentes. Eles chegaram a situações diferentes, eles são diferentes, sentem diferentes, pensam diferentes. Isso é a beleza, é a coisa fascinante nesse entendimento espírita. Nós somos uma usina, uma potência de aprendizado. Como diz a física, nós temos possibilidades infinitas de ser o que quisermos, né? E nós precisamos, então, passar a aprender a exercitar isso. E aí, Deus nos deu todo esse universo, Deus nos deu a estrutura, as 1000 possibilidades, infinitas possibilidades, mas Ele, embora a gente fale sempre, né, graças a Deus, né? Meu time ganhou, graças a Deus, né? Como se Deus tivesse dado um presente, fosse uma graça. Seus afazeres e falar, não, agora esse time vai ganhar, né? Ele pode fazer isso, mas ele criou leis universais que atuam. Então não precisa, nós não somos regidos por Deus. Deus criou leis que garantem o nosso crescimento espiritual, garante o aproveitamento dos nossos erros no nosso aprendizado. Agora, os espíritos interferem, Kardec já deixou claro, você logo no começo falou, né? Há interferência espiritual positiva e negativa, mas a última palavra, o último pensamento, a decisão mesmo é nossa. Agora, tem algumas circunstâncias que eu fico lembrando, né, que o espírito acaba... Existe uma permissão, uma concessão, naquele momento que tem não só influência, não só obsessão, mas é a posse, né? Possessão. Quando o espírito começa a envolver e existe uma simbiose e do lado de cá o ser vivo meio que segue cegamente. Você acredita nisso, Ivan? Então, o próprio Kardec disse anteriormente que não, possessão total não existia. Aí, passado anos, no final, acho que em 1867 ou 68, na Revista Espírita, ele desenvolveu o assunto dizendo que sim, há casos em que há um domínio, se não total, quase que total, de uma outra entidade. Quer dizer, existe essa possibilidade. Mas não falo nem nessa possibilidade total, mas de uma influência tão forte que eu não consiga pensar de modo diferente. Então, mas eu queria remeter a um momento anterior, né? Em algum momento, aquela pessoa que está sendo tão envolvida permitiu que isso acontecesse. Quer dizer, chegar nessa situação não foi uma imposição de um espírito que decidiu agora eu vou mandar em você. Houve um processo em que houve uma permissão pelas decisões que a pessoa vai tomando e que conduz a essa influência tão forte que a pessoa começa a nem pensar direito. Por que eu trouxe esse assunto? Porque não adianta a gente chegar ali numa situação que a gente ia falar, não, mas eu fiz isso porque, né, teve lá um espírito que me influenciou, que tomou conta da minha mente. Peraí, de novo, eu gosto dessa palavra, cara pálida. Pensa direitinho. Se você está nessa situação, você permitiu, pelas suas decisões, pela forma como você pensou, pela forma como você agiu. Não culpe o outro por aquilo que você decidiu. Mesmo nesse caso, limite em que momentaneamente alguém tem uma influência tão forte que domina, você permitiu esse domínio. Então, nós somos senhor dessa história. E a gente permite dentro desse conceito de ação e reação. Qual é a ação? Olha, a turma vai sair para fazer bagunça. Você pode vamos sair fazer bagunça. Vamos no jogo para fazer uma bagunça. Ora, se eu consinto e vou com esse pessoal que eu sei, que eu conheço, algumas pessoas
que elas são exageradas, elas são propensas a fazerem coisas arriscadas, agressivas, e eu vou junto. Ora, eu posso colher o resultado disso. Então, é tão certo quanto o resultado não vai ser muito bom. Eu bebo, vou dirigir. Não, comigo nunca aconteceu nada. Ora, eu estou dando chance de vir a acontecer. Eu vou culpar quem? Eu mesmo, a minha decisão. Ah, mas não teve um espírito que disse, dirige assim, você consegue, dirige. Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Mas a decisão foi sua. Mas a decisão foi minha. E eu tinha conhecimento para tomar essa decisão. O meu livre-arbítrio tinha todo o funcionamento. Todo necessário para tomar uma boa decisão. Tudo necessário para tomar essa decisão. Eu tinha todo o conhecimento. Então, não posso culpar ninguém. Mais uma vez, precisamos voltar para nós, como você falou, os 3 dedos. Voltar para nós, vamos nos melhorar. É a tal da reforma íntima. Eu não gosto muito desse nome. Autoaperfeiçoamento, né? Mas nós precisamos melhorar. A gente quer melhorar o outro, mas não quer melhorar a gente. Somos senhores dos nossos destinos, somos arquitetos da nossa felicidade e infelicidade. Não esqueçam, por favor, compartilhem, inscrevam-se no canal, aperte o sininho, dá um like, comenta. Sugestões, críticas. E até a próxima, foi um prazer estar com vocês. E aguardamos vocês no próximo programa. Obrigado.